Pensa no nosso planeta como um gigantesco laboratório químico. Um laboratório que, por bilhões de anos, funcionou num equilíbrio perfeito, uma verdadeira sinfonia de reações que sustenta toda a vida que a gente conhece. Mas e se um novo químico entrasse em cena e começasse a adicionar reagentes sem controle nenhum? Pois é, esse químico somos nós. Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. O que acontece na prática quando a humanidade, com toda a sua tecnologia e indústria, começa a jogar ingredientes novos e inesperados nessa mistura planetária? Para a gente entender a resposta, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e ver como esse laboratório funcionava antes. Antes da nossa grande intervenção, a natureza já tinha seus próprios processos, sabe? A Terra funciona com base em ciclos, ciclos super elegantes, autossustentáveis, que movimentam os blocos de construção da vida de um jeito que parece até mágica. O nome técnico para isso é ciclos biogeoquímicos. É um nome complicado, mas a ideia por trás é bem simples. Pensa neles como o sistema circulatório do planeta, sabe? Bombeando os nutrientes essenciais para todos os cantos. Eles garantem que nada seja desperdiçado, que elementos como carbono, nitrogênio, tudo esteja sempre disponível onde precisa estar. Vamos começar pelo mais famoso, o ciclo do carbono. Ele é basicamente a grande respiração da Terra. As plantas inspiram o carbono na forma de CO2, os animais expiram e os oceanos agem como um pulmão gigantesco, guardando e liberando esse elemento. É esse balanço fino que regula o clima e que, no fim das contas, é a base de toda a cadeia alimentar. Agora, se o carbono é energia, o nitrogênio são os tijolos. Ele é fundamental para construir as proteínas e o DNA que formam todos os seres vivos. E o mais incrível é que esse ciclo todo depende de operários minúsculos invisíveis, as bactérias que vivem no solo e que fazem o trabalho pesado de transformar o nitrogênio do ar em comida para as plantas. E tem também o enxofre, que é super importante para algumas proteínas essenciais. Só que o ciclo dele, naturalmente, é lento. Muito lento. Ele se move no ritmo da geologia, das rochas, dos oceanos. A palavra-chave aqui é essa: lentamente. A natureza trabalha com paciência. Um pequeno detalhe que nós, como a gente vai ver, ignoramos completamente. E então, a gente entra em cena. De 200 anos para cá, mais ou menos, a atividade humana virou uma força geológica. A gente começou a injetar substâncias nos ciclos da natureza numa velocidade e numa escala que o planeta nunca viu antes. Aqui estão as nossas impressões digitais químicas no planeta. Da fumaça que sai das chaminés aos fertilizantes jogados nos campos, cada uma dessas atividades joga compostos químicos nos ciclos naturais numa velocidade absurda. A gente simplesmente sobrecarregou um sistema que levou milênios para se ajustar a um ritmo muito, mas muito mais lento. Pensa numa coisa do dia a dia, bem banal, como dirigir um carro. A queima da gasolina é uma reação química que libera CO2. Simples, né? Agora multiplica essa pequena reação por mais de 1 bilhão de carros rodando pelo mundo, todos os dias. De repente, a escala da nossa intervenção fica assustadoramente clara. E aqui tem uma ironia gigantesca da nossa inteligência. Para alimentar mais gente, a gente criou fertilizantes nitrogenados. Genial, né? O problema, a gente é péssimo em usar esses fertilizantes. A maior parte se perde, vai embora para os rios, evapora para a atmosfera, transformando o que era para ser uma solução em um problemão novo. Em qualquer laboratório de química, quando se joga reagentes demais numa reação, a equação toda desanda. E foi exatamente isso que a gente fez com o planeta. O resultado não é só ter mais daquilo que a gente esperava. O resultado são produtos secundários, consequências tóxicas, que o sistema natural simplesmente não foi projetado para processar. Um dos produtos mais famosos desse desequilíbrio é a intensificação do efeito estufa. O CO2 extra que a gente joga na atmosfera funciona como um cobertor, prendendo um calor que normalmente iria escapar para o espaço. Do ponto de vista químico, é um resultado direto da nossa sobrecarga no ciclo do carbono. Vamos ver outro exemplo bem claro: a chuva ácida. Primeiro, as indústrias queimam carvão, que libera dióxido de enxofre. Depois, lá em cima, na atmosfera, esse gás reage e se transforma. E, por fim, ele se combina com a água das nuvens para formar ácido sulfúrico. Esse ácido, então, volta para a Terra como chuva, uma chuva que corrói estátuas e envenena lagos. Então, o resumo da ópera é este. A gente saiu de um sistema super elegante que se regulava sozinho para um sistema completamente caótico e sobrecarregado. A química fundamental do nosso planeta está sendo reescrita em tempo real e a gente já está começando a sentir os efeitos dessa nova equação. E claro, essas mudanças químicas não são só conceitos abstratos em um livro.
elas se transformam em problemas ambientais reais, palpáveis, que afetam ecossistemas e a nossa saúde no mundo todo. A conexão é direta, não tem como negar. Para cada grande problema ambiental que a gente enfrenta, existe um gatilho químico e uma fonte humana por trás. O efeito estufa é o CO2 dos combustíveis fósseis. A poluição da água é o nitrogênio dos fertilizantes. Poluentes tóxicos são as dioxinas da queima de plásticos. Nossas ações têm reações. É simples assim. Às vezes a ameaça é invisível e se resume a um número: 0,052 miligramas por litro. Essa é a quantidade máxima de chumbo permitida na água potável. Sabe o que isso significa? É o equivalente a uma gotinha de veneno numa piscina olímpica inteira. Passou disso, a água se torna perigosa. Isso mostra como a química do nosso mundo é delicada. No fim das contas, é isso que realmente importa. A química abstrata das moléculas e das reações se traduz em florestas morrendo por causa da chuva ácida, em ecossistemas aquáticos sufocados pelo excesso de nutrientes e, claro, em um sistema climático global completamente alterado. Nós estamos vivendo, na pele, os resultados do nosso próprio experimento químico em escala planetária. E isso tudo nos leva à pergunta final. Se fomos nós que desequilibramos essa balança, o que a gente precisa fazer para tentar, pelo menos, restaurar o equilíbrio? A química nos mostrou o tamanho do problema, mas ela também pode apontar o caminho para as soluções. A grande questão que fica é: será que a gente vai conseguir aplicá-las a tempo?